Olá, sejam bem-vindos ao canal da Editora Atualizar no YouTube. O objetivo agora é tratar de uma questão importantíssima para os concursos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Quem se prepara aí para o concurso para servidores no âmbito do Ministério Público e até mesmo, o concurso para membro do Ministério Público, para promotor de justiça substituto, tá? Não pode deixar de assistir às aulas, não pode deixar de estudar a Lei Complementar número 34, que é a lei orgânica do Ministério Público, a lei que organiza o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Então, nós vamos iniciar esse nosso curso falando das disposições gerais sobre o Ministério Público, que estão previstas aí do artigo 1º até o artigo 3º da Lei Complementar número 34. Só que vocês vão perceber que existe muita coisa repetida, tá? Muitos dos conceitos que nós temos aqui são repetições do disposto na própria Constituição da República, no tocante ao Ministério Público, e na Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? A gente já começa, com uma questão idêntica ao que a gente já estudou, tanto na Constituição da República quanto na Constituição do Estado de Minas Gerais. Vejam só o artigo 1º da Lei Complementar número 34/94, O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Já estudamos isso, tá? Na aula sobre o artigo 119 da Constituição do Estado, eu comentei exatamente isso aqui com vocês. A redação do artigo 1º é a mesma redação do artigo 119 da Constituição do Estado, tá? Ou seja, eu estou falando do conceito de Ministério Público, eu estou falando do posicionamento constitucional do Ministério Público enquanto uma função essencial à justiça, tá? Então é o seguinte, não vou repetir todos os comentários que eu já fiz lá no artigo 119. Então é só acessar o vídeo do artigo 119, tá? E perceber todos os detalhes aí desse conceito de Ministério Público e desse posicionamento, constitucional do Ministério Público inserido aí no artigo 1º, que é uma cópia do artigo 119 da Constituição do Estado, tá? E lembrando mais uma vez que aqui fala, novamente dos princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Lá no vídeo sobre o artigo 119, comentei tudo isso com vocês, tá? Então, basta acessar o vídeo, a aula sobre o artigo 119 da Constituição do Estado. Não deixem de fazer isso, Se porventura está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, não assistiu nenhum dos vídeos relacionados à Constituição do Estado, basta assistir o vídeo do artigo 119 da Constituição do Estado, ok? Bem, e no artigo 2º? No artigo 2º, nós já temos uma questão aqui, que pode virar questão de prova, uma questão exclusiva referente aí à Lei Complementar número 34. Tudo bem, grande parte das exposições aqui representam repetições e decorrências do artigo 122 da Constituição do Estado, tá? E até um pouquinho também do artigo 125, mas sobretudo do artigo 122 da Constituição do Estado. E aí eu tenho que observar o seguinte, nós já tivemos questões em concursos anteriores relacionadas ao artigo 2º. Então é necessário ter um pouco mais de atenção. E quais são as disposições do artigo 2º? Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente. Isso nós já vimos, Ministério Público tem autonomia funcional, Ministério Público tem autonomia administrativa, Ministério Público tem autonomia financeira, tá? E cabe ao Ministério Público especialmente, no exercício dessa autonomia, Inciso 1º, praticar atos próprios de gestão. Óbvio, quem que administra o Ministério Público? O próprio Ministério Público, tá? Então, naturalmente, ele vai praticar atos próprios de gestão. Inciso 2º, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizando-os em quadros próprios. Questão óbvia também, eu estou falando da organização do quadro de servidores do Ministério Público, tá? Então, quem que vai praticar atos, decidir questões relacionadas
aos servidores do Ministério Público? Ora, o próprio Ministério Público está dentro da sua autonomia administrativa, tá? Então, ó, praticar atos e decidir sobre a situação funcional, tá? E administrativo do pessoal ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Então, perceba que eu estou falando não só dos servidores, ó, mas dos membros também, porque falo, ó, da carreira, ou seja, carreira de membro do Ministério Público e dos serviços auxiliares, que são os servidores, tá? Então, naturalmente, falei de alguma questão envolvendo aí, né? Carreira de membro do Ministério Público, tá? Ou dos servidores do Ministério Público, eu estou falando de atos que serão praticados e decididos pelo Ministério Público, tá? Então, nós temos uma autonomia administrativa, né, natural em questão aí do artigo 2º, inciso 2º. Inciso 3º. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os demonstrativos correspondentes. Outra questão óbvia, tá? Quem que elabora as folhas de pagamento do Ministério Público, seja para membro, seja para servidor? Ora, o próprio Ministério Público, tá? Tá dentro da sua autonomia administrativa, da sua autonomia funcional, financeira, tá? É uma questão aí natural, né? Outra questão natural, ó, inciso 4º, adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Exemplo, quem está organizando o concurso do Ministério Público é o próprio Ministério Público, mas o Ministério Público contratou quem? Contratou qual fundação? A Fundep, tá? Então percebam que o Ministério Público, na hora que ele contrata a Fundep para organizar o concurso, para aplicar as provas do concurso, né? Como um todo, eu tenho um exemplo, né, desse inciso 4º do artigo 2º aqui, ó, adquirir bens e contratar serviços, tá? Efetuando a respectiva contabilização. Questão óbvia, né? Eu estou falando de autonomia aí no campo administrativo, né, e financeiro do Ministério Público, tá? Depois, gente, aí a gente tem uma questão importante que vale a pena marcar, porque costuma ser questão de concurso, tá? Podem marcar o inciso 5º, ó. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Então, se eu falo da criação de cargos no âmbito do Ministério Público, se eu falo, né, do subsídio dos membros do Ministério Público, dos servidores do Ministério Público, quem que precisa encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa? O Ministério Público, através da figura de quem? Do Procurador-Geral de Justiça, tá? Nós já vimos isso na Constituição do Estado, tá? Então, lembre-se lá do artigo 122 da Constituição do Estado, que fala justamente a respeito dessa iniciativa legislativa, tá? Por parte do Ministério Público. Marquem aí, é uma questão importante, porque já foi cobrado inúmeras vezes em concursos públicos, tá? Depois, ó, inciso 6º. Prover os cargos iniciais da carreira e os demais cargos, no caso de promoção, remoção, permuta e outras formas de provimento derivado. Questão óbvia também, né? Se eu ingresso enquanto membro do Ministério Público no cargo de promotor de justiça substituto, eu não posso progredir na carreira, ora por antiguidade, ora por merecimento, eu não posso concorrer a uma promoção ou até mesmo a uma remoção. Naturalmente, quem que vai prover os cargos iniciais da carreira e os demais cargos? O Ministério Público. E o seguinte, não só para membro, tá? Para servidores também. Nós estamos com um concurso, né, para servidores do Ministério Público em andamento. Qual que é o objetivo? Ora, recrutamento e seleção, fazer uma seleção, né, para provimento dos cargos que se encontram vagos dentro da instituição. Então é uma questão natural, né? Naturalmente, qualquer instituição aí vai prover, né, os cargos iniciais da respectiva carreira e demais cargos, né, no caso de promoção, remoção, permuta e outras formas de provimento derivado. Questão natural aí também ao Ministério Público, tá? Inciso 7º. Prover os cargos iniciais os serviços auxiliares e editar atos que importem movimentação, progressão, tá? E demais formas de provimento. Não, desculpe, né? Ó, editar atos. Não, é isso mesmo. Inciso 7º. Desculpe, gente. Ó, voltando aqui, ó. Inciso 7º, ó. Prover os cargos iniciais dos serviços auxiliares e editar atos que importem em movimentação, progressão e demais formas de provimento derivado. Foi o que eu acabei de comentar, tá? Na verdade, aí, ó, o inciso
6º e o inciso 7º, eles possuem o mesmo embasamento. Só que o 6º está falando a respeito dos membros do Ministério Público, tá? E o inciso 7º está falando a respeito dos servidores, tá? Do Ministério Público, ok? Então a questão natural, né, vai ser aí, né, uma função do Ministério Público, né, uma competência do Ministério Público aí dentro da sua autonomia administrativa, funcional, né, financeira, tá? O provimento dos cargos de servidor e dos cargos, né, de membro do Ministério Público, dos cargos, né, para servidores do Ministério Público e dos cargos para membros aí do Ministério Público, ok? Bem, gente, ó, continuando, ó, inciso 8º, outra questão óbvia: editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos na carreira, bem como os de disponibilidade de seus membros. Então, eu estou falando, né, da vacância, tá? De um cargo de membro do Ministério Público, da aposentadoria de um membro do Ministério Público. E da mesma forma que nós vimos, né, nos dois incisos anteriores, acontece aqui também, ó, no próximo inciso, que é o inciso 9º, a Lei Complementar número 34 está falando dos servidores, ó, editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos dos seus serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de seus servidores, tá? Então a mesma situação, né? Se eu falo aí dos atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância dos cargos da carreira, Ministério Público está dentro da autonomia administrativa, financeira, funcional do Ministério Público. Se eu falo da aposentadoria, exoneração e outros atos que importem vacância dos servidores, também estou falando, né, de uma autonomia aí do Ministério Público. É o Ministério Público que vai editar tais atos, seja com relação aos membros, seja com relação aos servidores, tá? Depois, gente, ó, inciso 10, editar atos de concessão, alteração e cassação de pensão por morte e outros benefícios previstos em lei, tá? Então agora eu estou falando da concessão, alteração e cassação de pensão por morte e outros benefícios previstos em lei. Estou falando da pensão. A pensão que é garantida aí, né, aos herdeiros, né, dos membros do Ministério Público, tá? A dos servidores do Ministério Público em caso de morte, né? Então eu posso ter aí o pagamento da pensão. Então, naturalmente, quem vai editar os atos aí de concessão da pensão ou até mesmo, né, de cassação da pensão, Ministério Público, tanto no tocante a membros do Ministério Público quanto no tocante a servidores do Ministério Público, tá? Depois, gente, ó, inciso 12, o que a gente tem que observar? Aliás, inciso 11, ó, organizar suas secretarias e os serviços auxiliares dos órgãos de administração e execução. Podem marcar o 11, tá? Também já foi objeto de concursos anteriores. Por quê? Porque eu estou falando da organização interna do Ministério Público, tá? Estou falando da organização das secretarias, dos serviços auxiliares, né? Das respectivas promotorias, enfim, de toda essa organização institucional, administrativa que a gente tem por parte da Lei Complementar número 34. A gente vai, né, observar isso aqui com muito mais detalhe. As próximas sessões, né, os próximos dispositivos da lei como um todo, tratam sobretudo da organização do Ministério Público, tá certo? Então é o seguinte, ó, organizar suas secretarias e os serviços auxiliares dos órgãos de administração e de execução. Incumbência de quem? Ora, do próprio Ministério Público, tá? Depois, gente, inciso 12. Compor, tá? Inciso 12, ó, compor os seus órgãos de administração. Aonde que eu vou encontrar a composição dos órgãos de administração do Ministério Público? Na própria Lei Complementar número 34. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão, ok? Então, eu estou falando, obviamente, de uma autonomia administrativa, financeira, funcional do Ministério Público, tá? Relacionada, inclusive, com o inciso anterior. Se é uma incumbência do Ministério Público organizar suas secretarias e os serviços auxiliares dos órgãos de administração e execução, tá? A composição dos órgãos de administração também vai ser feita de acordo com o interesse do Ministério Público, dentro dessa autonomia que detém o Ministério Público. Então, o Ministério Público quem define, tá? Qual que vai ser a composição dos seus órgãos de administração. Outra questão óbvia, ó. Inciso 13, elaborar seus regimentos
internos. Né? Então, se eu falo de disposições internas, de regimentos internos dos órgãos, tá, do Ministério Público, naturalmente eu estou falando de uma autonomia administrativa, financeira, funcional. Tá? Então, a gente tem aí essa questão também para exemplificar essa autonomia prevista no artigo 2º. E no inciso 6º, no inciso 14, exercer outras competências delas decorrentes. Então, o que a gente tem que observar? A enumeração feita pelo artigo 2º não é uma enumeração taxativa, meramente exemplificativa. Tá? Então, o objetivo aqui foi simplesmente mostrar que o Ministério Público detém autonomia administrativa, funcional, financeira, tá? E aí eu tenho exemplos, tá, dessa autonomia do Ministério Público, tá? Então lembre-se desse detalhe, é uma questão importante. Naturalmente, o Ministério Público precisa dessa autonomia, afinal de contas, um dos princípios institucionais do Ministério Público é a independência funcional, tá? Além disso, nós temos a unidade, a indivisibilidade, mas se o objetivo, é conceder independência funcional para que o membro do Ministério Público possa exercer as funções institucionais do Ministério Público, com independência, de modo a garantir o interesse da sociedade, a garantir os interesses individuais indisponíveis, tá? É claro que a instituição Ministério Público precisa ter autonomia, tá certo? Então, falei da autonomia, eu tenho autonomia funcional, administrativa, financeira, ok? Agora é o seguinte, e os parágrafos do artigo 2º? O que nós temos nos parágrafos do artigo 2º aqui, As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa ou financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Tá? Então, quando eu falo de uma decisão administrativa do Ministério Público, tá? Aquilo tem uma competência plena e uma execução imediata, ressalvados, tá, os atos onde eu preciso de ter a participação do Poder Judiciário, a participação do Poder Legislativo. Exemplo, eu tenho, enquanto exemplo da autonomia do Ministério Público, a iniciativa legislativa. O Procurador-Geral de Justiça pode encaminhar para a Assembleia Legislativa projetos de lei de interesse do Ministério Público, tá? Mas para que aquilo realmente se concretize, não basta só o ato do Ministério Público, apenas o encaminhamento do projeto de lei. Eu preciso, de todo o decorrer do processo legislativo, tá? Então percebam que aí eu estou falando, de um ato que depende, de outros poderes para que ele efetivamente se concretize, tá certo? Então, as decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa ou financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos poderes judiciário e legislativo. Se eu bem conheço a Fundep, tá? Tomem cuidado com a eficácia plena e executoriedade imediata. É o que vocês precisam grifar aí no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-lhe a respectiva administração. Se vocês percorrerem o Fórum Lafayette, por exemplo, aí na comarca de Belo Horizonte, vocês vão perceber isso. Eu tenho a sala dos promotores de justiça, eu tenho locais que são destinados especificamente aí aos promotores, aos membros do Ministério Público, tá? Então percebam que eu tenho isso sendo concretizado em termos práticos. Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-lhe a respectiva administração. Se vocês chegarem lá no Tribunal de Justiça, lá no Palácio do Tribunal de Justiça, tem a sala dos procuradores de justiça, que é o espaço destinado a dar o suporte, a dar o apoio necessário para que o membro do Ministério Público atue perante o Poder Judiciário. Podem marcar o parágrafo 2º, tá? Chance boa de questão aqui, em termos de concurso, tá? Isso chama a atenção do examinador, pode ser uma questão aí provável em termos de concurso. Então marquem também o parágrafo 2º, ok? Com isso a gente finaliza o artigo 2º e agora a gente vai para o artigo 3º, que fala
da autonomia financeira, né, e sobretudo da capacidade que o Ministério Público tem de elaborar a sua própria proposta orçamentária, tá? Então vejam só no artigo 3º, algo que nós já estudamos em termos práticos também na Constituição do Estado. Olha só o artigo 3º, o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária, observado o disposto no artigo 156 da Constituição do Estado, que são as regras da Constituição Estadual relativas aí, né, à proposta orçamentário, o encaminhamento das propostas orçamentárias e a elaboração do orçamento como um todo, tá? E aí o que eu tenho que observar? Ó, parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares especiais, ser-lhe-ão entregues em duodécimos até o dia 20 de cada mês, sem vinculação ou nenhum tipo de despesa, tá? Podem marcar o parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz a questão típica de concurso também. O que é um duodécimo? Duodécimo é a parcela mensal correspondente do orçamento de uma determinada instituição, tá? Eu tenho que observar o seguinte, ó, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem um orçamento. Então vamos supor, 2 bilhões de reais durante o ano de 2012, tá? Quer dizer que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais recebe em janeiro 2 bilhões de reais? Não, tá? Eu pego esses 2 bilhões de reais, que por exemplo, né, seria aí o orçamento do Ministério Público, e divido ele em 12 parcelas, em duodécimos, tá? E até que dia o Ministério Público tem que receber o seu respectivo duodécimo? Até o dia 20, tá? Essa data é uma data padrão, uma data consagrada aí em termos, né, de orçamento, tá? De encaminhamento de proposta orçamentária, melhor dizendo, de recebimento, né, do duodécimo decorrente, né, do orçamento que foi aprovado, ok? Então é uma data padrão, até o dia 20 de cada mês, tá? Eu tenho que ter o recebimento por parte do Ministério Público do seu respectivo duodécimo. O que é o duodécimo? É a parcela daquele mês correspondente à sua dotação orçamentária no ano como um todo, tá? Então, ó, podem marcar os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares especiais, ou seja, mesmo se tiver suplementação, se tiver crédito, né, especial, ser-lhe-ão entregues em duodécimos até o dia 20 de cada mês, sem vinculação ou nenhum tipo de despesa. Ou seja, não está atrelado especificamente ao pagamento de uma despesa, tá? Até o dia 20 eu tenho que ter o recebimento da parcela do duodécimo do Ministério Público, ok? Então, gente, ó, é uma questão importante, uma questão aí que já esteve presente, inclusive, em concursos anteriores. Então, cuidado com o parágrafo 1º. Parágrafo 2º, ó. Os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual serão recolhidos diretamente e vinculados aos fins da instituição, vedada a outra destinação, tá? Então, ó, se eu tenho recursos próprios que são ali arrecadados pelo próprio, tá, Ministério Público, tá? Esses recursos próprios não originários do Tesouro Estadual, eles são recolhidos diretamente e vinculados aos fins da instituição. Então, tem que ser gasto, né, no âmbito da instituição de acordo com as finalidades do Ministério Público, vedada outra destinação, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, essa questão, essa divisão, né? Eu tenho os recursos oriundos do Tesouro Estadual que compreendem aí o orçamento do Ministério Público como um todo, e nós temos também recursos próprios do Ministério Público, não originários do Tesouro Estadual. O importante aqui, ó, é perceber que eles são recolhidos diretamente pelo próprio, tá, Ministério Público e vinculados aos fins da instituição, tá? Então a instituição Ministério Público, tá? A instituição Ministério Público pode arrecadar em determinadas situações, né, em virtude de determinados atos inerentes ali, né, à atuação do Ministério Público, tá? Então eu posso ter, né, esse recolhimento próprio, tá? Só que a destinação, tá, desses recursos precisa ser relacionada à finalidade do Ministério Público, ou seja, né, quando eu falo das finalidades do Ministério Público, eu estou falando ali do próprio conceito do Ministério Público, da incumbência do Ministério Público de defender os interesses da sociedade, né, os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis, tá? Parágrafo 3º.
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial, tá? Desculpa aqui, gente, ó, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo. Podem grifar, o Poder Legislativo faz controle externo, tá? E pelo sistema de controle interno efetivado pelas superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação e de auditoria interna, mediante comissão integrada por servidores efetivos do quadro de carreira da instituição. O que está acontecendo aqui? Ó? Uma regulamentação das disposições previstas na Constituição do Estado, e não só na Constituição do Estado, mas também na Constituição da República, quando se fala de fiscalização e controles. Né? No âmbito do Poder Legislativo, tem que lembrar que uma das partes ali da Constituição Estadual referente ao Poder Legislativo é essa parte, né, referente à fiscalização e ao controle. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, ela sempre faz um controle externo, tá? Então quem faz o controle externo do Ministério Público, por exemplo, é a Assembleia Legislativa. Só que naturalmente o Ministério Público ele precisa desenvolver até para se adequar aos ditames da Constituição da República e da Constituição do Estado, eu preciso ter um sistema de controle interno, tá? Então toda instituição tem controle externo, que é feito por um determinado órgão, o Poder Legislativo, né, em grande parte das situações, e controle interno, que é feita pela própria instituição. E o importante aqui, ó, em termos de controle interno, é perceber o final do parágrafo 3º. O que a gente tem no final do parágrafo 3º? Ó, mediante e pelo sistema de controle interno, efetivado pelas superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação e de auditoria interna, tá? É questão de concurso, é questão típica da Fundep, por exemplo, tá? Ela quer saber como que é esse controle interno, quais são as superintendências envolvidas de acordo com o texto do artigo 3º da Lei Complementar número 34. Então grifem aí, ó, superintendências administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação e de auditoria interna, tá? Tem que guardar, ó, administrativa, de finanças, de planejamento e coordenação e de auditoria interna, tá? Então nós temos aí, né, 4 superintendências, 4 situações, tá? Administrativa, né? Finanças, planejamento e coordenação e auditoria interna, ok? Então não se esqueçam, atenção, é uma questão típica aí da Fundep. Parágrafo 4º, né? As contas do Ministério Público serão julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 76, inciso 2º e inciso 3º da Constituição Estadual. Questão natural, né? O Poder Legislativo, ele tem aí, né, a primazia da fiscalização contábil, financeira, orçamentária. A Assembleia Legislativa, ela realiza esse controle externo. Só que a Assembleia, gente, não consegue fazer todo esse controle de todos os órgãos, né, estaduais sozinha, tá? Então ela conta com o auxílio do Tribunal de Contas, tá? E aí o Tribunal de Contas existe então para auxiliar a Assembleia Legislativa na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, naturalmente, se a Assembleia faz controle externo do Ministério Público, tá? As contas do Ministério Público precisam ser aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ok? Então, ó, atenção, artigo 3º. Já tivemos questões? Já tivemos questões. Artigo 2º, também. Esse iniciozinho da Lei Complementar número 34 sempre foi importante, sobretudo no concurso para servidores, tá, do Ministério Público e sobretudo no concurso nível médio. O pessoal do nível médio tem que tomar cuidado aí, tá, com essas disposições iniciais da Lei Complementar número 34, ok? Bem, tem a apostila de exercício, né, com a teoria e exercícios.
já devem ter percebido aí diversos exercícios relacionados aí, né, a essa parte inicial da Lei Complementar número 34, ok? Bem, com isso a gente finaliza, né, o título 1, tá, que são as disposições gerais, e no nosso próximo vídeo a gente vai falar da organização do Ministério Público e sobretudo do artigo 4º, tá, da Lei Complementar número 34, que é uma questão aí importantíssima em termos de concurso, tá? Até o nosso próximo vídeo, falando então do artigo 4º e demais dispositivos da organização do Ministério Público. Obrigado e até mais.